você acha que Godzilla, Space Godzilla e o Kong são os únicos titãs que vão aparecer no próximo filme do Monsterverse? Você está muito enganado, galera. Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 titãs que estarão em Godzilla e Kong Supernova. E meus amigos, se prepara, porque os dois últimos vão pirar o seu cabeção. É, meus amigos, tem até titã que vai de arrasta pra cima nesse vídeo. Vamos lá. Titanos Dog, galera, vamos começar já com o queridinho, né? Com certeza o nosso querido Titanos Dog vai estar no próximo filme de monstros do Monsterverse, né, galera? Ele apareceu pela primeira vez em Godzilla vs Kong e depois ele apareceu também em Godzilla e Kong The New Empire, trazendo pra gente, galera, uma segunda espécie do Godzilla, né? Tá confirmado pra gente que ele é uma espécie de primo distante do nosso próprio Gojira. E meus amigos, eu vou contar pra vocês, nesse filme eu acredito que ele vai ter um papel muito mais importante do que foi em Godzilla vs Kong e também Godzilla e Kong The New Empire. Ele, na verdade, não ia nem aparecer, só que quando ele apareceu no primeiro filme de 2021, galera, os fãs gostaram tanto desse titã que o Adam Wingard acabou canonizando ele no Monsterverse. E aí, ele apareceu em The New Empire. E eu acredito que ele vai fazer um team-up com um carinha aí que a gente gosta bastante também. Suco! O Suco é o filho adotivo do Kong que ele achou lá em Godzilla e Kong The New Empire, que estava junto com outros gorilas ali. Finalmente, o Kong tem a sua família de volta, né, galera? E sim, ele, segundo os vazamentos, vai estar em Godzilla e Kong Supernova, mas ele não vai ter um papel muito importante no filme, tá, galera? Eu já trouxe um vídeo pra vocês, tá aqui no card, dos primeiros 5 minutos vazados de Godzilla e Kong Supernova. Pode clicar no vídeo, você não vai sair, vai abrir aqui embaixo pra você assistir depois desse aqui. E eu acho que ele vai fazer sim um team up com o próprio Titanos Dog. Agora imagina a amizade dos dois. Behemoth, meus amigos, o nosso titã brasileiro apareceu em Godzilla 2019 e ele é um dos titãs mais ativos do Monsterverse. Tudo bem, ele apareceu somente em 2019, né? Mas galera, vamos ser sinceros, né? O Titanos Behemoth, ele tem um papel muito importante, porque depois que os titãs acabam com todos os lugares, acabam com a floresta, acabam com a cidade, quem refloresta tudo é o próprio Titanos Behemoth. E ele não só foi ativo no filme de 2019, mas também ele ganhou uma HQ quase completa pra falar somente dele. Eu já trouxe esse vídeo pra vocês também, tá bem bacana, mas eu vou trazer mais informações também pra vocês sobre o Behemoth. Atualmente ele se encontra na Amazônia. Depois de 2019 ele acabou lutando contra o Titanos Amuluk. E eu trouxe um vídeo também bem bacana, tá aqui no card também, sobre o Titanos Behemoth. A história completa dele tá bem bacana. Então sim, eu acho que ele pode aparecer. Ele é o primeiro, talvez, que eu acho que de verdade pode aparecer em Godzilla e Kong Supernova, porque segundo o próprio trailer oficial, o próprio teaser oficial de Godzilla e Kong Supernova, todos os titãs, vários titãs estão acordando ao redor do mundo. E nessa pegada eu acho que sim, pelo menos um pequeno vislumbre ali a gente vai ter do Titanos Behemoth. Por quê? Porque o custo-benefício para ele seria muito mais vantajoso. A gente já tem algumas cenas do Behemoth, então pra animar ele, eu acho que não vai gastar tanta grana assim pro CGI. Então, de todos os titãs que vão estar acordando, eu acredito que o Behemoth pode ser o cara que pelo menos apareça ali pelo menos uns 10, 15 segundos em Godzilla e Kong Supernova pra mostrar ele emergindo e acordando. E quem sabe, né, até mesmo o Titanos Rodan. Enfim, vamos continuar. Mothra! Galera, tudo bem. Todo mundo queria a Mothra de volta. É a trindade do Monsterverse, né? Godzilla, Kong e Mothra. Mas, segundo informações que eu tenho que trazer pra vocês, exclusivas, beleza? Mothra não vai participar de Godzilla e Kong Supernova. O motivo, eu confesso que eu não faço a mínima ideia. Pode ser questão de direitos autorais? Pode ser. Pode ser que no lugar da Mothra eles usem a Fosfera? Pode ser que sim, porque já vai ter um da próxima lista aqui que eu vou falar pra vocês. Já vai ter o Godzilla e adicionar mais um monstro da Legendary, da Torre no caso, ia custar muito mais dinheiro pra Legendary. Então assim, vocês ficam perguntando, porque o Godzilla tem um destaque menor do que o Kong? Simples, dinheiro, galera, dinheiro. A Legendary por minuto cobra milhões e milhões de reais, de dólares no caso, né, pra Legendary deixar o Godzilla aparecer. Então o Kong, ele tem mais destaque no Monsterverse porque o Kong é da Legendary. Então a Legendary tem custo nenhum assim, não tem que pagar direitos autorais nenhum pro Kong. Então é por isso que o Kong é o pilar do Monsterverse. Se a Torre liberasse um pouquinho mais o Godzilla pra eles usarem na Legendary, pode ter certeza que o Godzilla teria muito mais destaque nos filmes. Mas Godzilla e Kong Supernova vai ser um filme do próprio Godzilla, beleza? Mas eu acho que é por isso que a Mothra não vai estar no próximo filme do Monsterverse. Mas vamos continuar. Shimu!
Bom, alguns vazamentos mostram pra gente que no começo do filme, né, a Shimu pode aparecer treinando o próprio Zuko ali. Então eu acho que ela vai ter um papel muito importante também no filme. Eu não acho que ela vai participar da batalha final. Os primeiros vazamentos que eu tinha trazido pra vocês mostrava que muito provavelmente ela iria de arrasta pra cima. Mas algumas especulações que estão trazendo pra gente atualizadas agora mostra que a Shimu pode aparecer somente no começo do filme e ela não vai ter um papel importante no decorrer do filme, beleza, galera? Eu gostaria muito de ver ela lutando contra o próprio Space Godzilla. O Space Godzilla é de cristais ali. E galera, vamos ser sinceros, né? Seria muito bom a gente ver ele controlando a Shimu novamente. Nossa, mas seria bom demais. Matusalem, galera, esse cara aqui mano, é muito triste, muito triste. Ele é o titã mais antigo do Monsterverse, é o Titãs Matusalem, e muito grande também, tá, galera? E ó, ele é uma montanha viva, e ele tava meio que afastado do Monsterverse por causa de direitos autorais. É um assunto para um outro vídeo, eu trago para vocês. Parece que a Legendary usou ele sem a permissão de quem realmente tem os direitos autorais. Ele não é o titã original do Monsterverse e por isso que ele vai de arrasta pra cima. Tem vazamentos que dizem que o Space Godzilla vai controlar o próprio Matusalem. E aí, meus amigos, vai fazer ele lutar contra o Godzilla e contra o Kong. E os dois vão mandar o Matusalem de arrasta pra cima. E ele tem até mais informações recentes sobre eles, que ele está canonizado também no próprio Monsterverse, né? Saiu um livro oficial do Monsterverse, da Monarch, que eu vou trazer pra vocês em breve, beleza? Trazendo mais de 60 titãs e a história deles. Então eu vou trazer pra vocês. É importante que você tá inscrito no canal com o sininho ativado, beleza? Tem titãs novos, tem titãs que vocês nem fazem ideia, enfim. E o Matusalem tá no meio dessa lista também de titãs que podem aparecer em Godzilla e Kong Supernova. Godzilla Evolved. Bom, a forma Evolved do Godzilla ficou pra Godzilla e Kong The New Empire, tá, galera? Na verdade, o título desse aqui deveria ser Godzilla Supernova, porque ele vai ter uma nova forma e vai ter muito mais poderoso do que a gente já conhece. Vazamentos que eu já trouxe pra vocês mostram que o Godzilla vai ficar alternando entre algumas cores ali. O motivo disso a gente ainda não sabe. Pode ser que, de fato, o Godzilla esteja tentando se adaptar a essa nova evolução que ele vai ter. E nossa, já trouxe vários vídeos pra vocês aqui no canal também sobre a nova evolução do Godzilla. Dá uma olhadinha aqui que vocês vão curtir demais. Pô, ele vai ter os braços muito maiores, ele vai ter uma força muito forte. Tipo, talvez ele nem consiga controlar essa nova evolução dele. Enfim, é um vídeo bem bacana que eu já trouxe pra vocês. Vocês podem continuar, vocês podem assistir que tá bem bacana, beleza? Kong bufado. Galera, o Kong vai ser o cara que realmente vai ter uma... Como pode dizer pra vocês? Vai ter... O cara só sofre. A verdade é essa. O Kong só sofre no Monsterverse. E dessa vez, os vazamentos dizem que ele vai sofrer de novo, só que ele vai ganhar um boost de poder. O último vídeo eu trouxe pra vocês o Kong na forma Rage. Pode assistir. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse vídeo também na tela final pra vocês assistirem. O Kong vai ter essa forma Rage porque quanto mais furioso ele fica, mais poderoso ele vai ficar, igualzinho o Hulk. Só que não só isso, os vazamentos também dizem que o Kong vai ser controlado pelo Space Godzilla e aí ele vai sofrer. O Space Godzilla vai enfiar cristais lá ele Pro Max no próprio Kong e ele vai quase morrer, galera. O Godzilla e o Trapper vão acabar ajudando o Kong e salvando a vida dele. E é nessa hora que ele ganha a armadura dele, né? O Trapper vai usar essa armadura pra regenerar o corpo ali e as feridas do próprio Kong. Isso faz sentido, porque em Godzilla e Kong The New Empire, eles usaram a manopla do Kong pra curar os ferimentos que a Shimu tinha causado nele. E foi uma cura instantânea. Então, assim, eu acho que a Monarca tem tecnologia suficiente pra trazer algo que possa curar o Kong, já que ele vai estar tão ferido depois do Space Godzilla ter controlado ele ali. Eu acho que sim. Space Godzilla. Galera, estamos chegando no penúltimo tópico aqui. E o Space Godzilla é o cara que eu já vinha falando pra vocês desde quando saiu o teaser, né? Cara, nossa, muita gente me xingou, cara. Nossa, enfim. Só que todos os vazamentos até agora apontam pro próprio Space Godzilla. E, galera, não só isso, tá, galera? Os diretores já deram várias pistas. O KDM deu... Nossa, soltou muitas pistas também. Os atores soltaram várias pistas. Enfim. Ah, eu acabei de lembrar de um que é bônus. Então não são 10. São 11 que vão aparecer em Godzilla e Kong Supernova. E o Space Godzilla promete ser o arauto do próximo cara que vai chegar. O Space Godzilla não vai ser o boss final de Godzilla e Kong Supernova. Soul Hat. Galera, chegamos aqui no Soul Hat. Esse cara promete ser o primeiro vilão que, tipo, vai botar
o mundo literalmente pra mamar. É, exatamente. Segundo alguns vazamentos, o Sora era, na verdade, o Sora, ele era pra ser o único vilão do filme. Só que aí adicionaram o Space Godzilla depois que a Legendary conseguiu negociar os direitos autorais dele com a própria Toho. Então, 2 titãs pra ser o cara que vai enfrentar os 2 mais fortes do Monsterverse, que é o próprio Kong e também o Godzilla na forma supernova. E esse cara, galera, promete ser o titã maior de todos, porque ele vai ser o boss final. Segundo algumas informações que a gente tem, ele vai controlar o próprio Space Godzilla, não mentalmente. O motivo dele controlar o Space Godzilla, dele ser o boss do Space Godzilla, a gente ainda não sabe. Mas parece que o Space Godzilla viaja pelo espaço, preparando planetas pro Devorador de Mundos devorar. É exatamente isso. Eu trouxe um vídeo pra vocês, o último vídeo do canal, explicando mais detalhes pra vocês sobre o Sora. E esse cara aqui promete ser o vilão mais perigoso do Monsterverse. Pô, um cara que se alimenta de planeta. Como que o Godzilla vai peitar isso? Como que o Godzilla e o Kong vão peitar isso? Não tem como. Como eles vão vencer? Aí é que eu falo. Talvez Godzilla e Kong Supernova seja um filme de 2 partes. O primeiro para eles enfrentarem o Space Godzilla e no final aparecer o Sora. E no segundo filme eles lutarem contra o Sora. Até porque o Godzilla vai ficar preso nesse outro planeta. Enfim, dá uma analisada aqui no canal que eu trouxe vários vazamentos pra vocês sobre isso. E por último, o que veio na minha mente agora: Jet, Jaguar ou Jaeger? Se você é fã de Pacific Rim, pode ter certeza que você vai curtir o que eu vou trazer pra vocês agora. Bom, lembra que eu falei pra vocês da armadura do Kong? Pois é, galera, alguém vai ter que fazer um robô gigante pra ajudar eles nessa batalha. E é o Trapper que vai controlar esse Jaeger, vamos dizer assim, né? E esse não é um conceito novo no Monsterverse, tá? Na HQ Godzilla e Kong The Hunted, um cara lá, ele conseguiu fazer um robô gigante pra lutar contra o próprio Kong. Mano, se vocês quiserem, eu posso trazer essa HQ completa e o que motivou esse cara a criar esse robô gigante, tá? E essa HQ se passa antes de Godzilla e Kong The New Empire. Então ali na Terra Oca, o Kong já lutou contra um robô gigante. E eles usaram os restos do Mecha Godzilla pra criar esse robô. Então assim, não é segredo pra ninguém que eles estão com essa ideia de implementar Jaegers no Monsterverse. E é exatamente essa armadura que o Kong vai ganhar. Esses pedaços do próprio Jaeger que o Trapper vai controlar, que vai ajudar o Kong na batalha contra o próprio Space Godzilla. Galera, eu disse pra vocês que eram 10 titãs, mas acabei trazendo 11 como um bônus pra vocês. E cara, de verdade, se tudo isso que eu trouxe pra vocês acabar se confirmando, vai ser o filme, tipo, o maior filme do Monsterverse, sem sombra de dúvidas. E pode ter certeza que se eles deixaram uma pontinha para Godzilla e Kong Supernova 2, vai ser cinema demais. Mas e você? Qual desses titãs aqui você gostaria muito que estivesse realmente em Godzilla e Kong Supernova? E qual você adicionaria? Manda pra mim aqui nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!